Está no ar, Carreira e suas vozes. O talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes. Hoje nós vamos mergulhar em uma conversa extremamente necessária sobre saúde feminina, propósito e posicionamento profissional. Por quê? Mais do que cuidar do corpo, estamos falando em transformar a forma como as mulheres vivem, se percebem e se priorizam no dia a dia. Para isso, eu recebo a doutora Mariana Vogel. Ela é médica e construiu uma carreira sólida e corajosa ao sair de um modelo tradicional para desenvolver uma abordagem mais ampla, integrativa e profundamente humana no cuidado com a mulher. Ao longo de sua jornada, ela entendeu que não bastava apenas atender bem, porém era preciso posicionar, criar identidade e assumir um papel de liderança num tema que ainda é cercado de tabus, como os hormônios, a fertilidade, a menopausa e a saúde integral. Além da prática clínica, ela também empreende, educa e inspira, sendo criadora de projetos e métodos que olham para a mulher de forma completa, corpo, mente, propósito e espiritualidade. Hoje você vai entender como carreira, missão e negócios podem caminhar ali juntos, lado a lado, como a saúde feminina também pode e deve ser tratada com profundidade e verdade. Doutora Mariana, seja muito bem-vinda ao Carreira e Suas Vozes. Ô, Cláudia, muito obrigada pela apresentação. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho do que eu sei da minha vida com vocês. Isso para a gente é maravilhoso, porque pela apresentação já deu para perceber que você é uma pessoa muito cuidadosa com o ser humano e principalmente com as mulheres. Olhando para a sua trajetória na medicina, quais foram as decisões mais determinantes para sair de uma atuação mais tradicional e construir uma identidade própria na saúde feminina? Cláudia, foi um momento que eu estava há um ano de formada só tinha um ano de formada, e eu percebi que eu não queria mais fazer aquela medicina. Eu não queria mais tratar só a doença, sabe? Só o sintoma. E foi bem determinante, porque em um momento eu cheguei a falar assim, eu não quero mais a medicina. Se é para ser só isso, só para tratar dessa forma, eu falei, eu não quero mais. E foi aí que eu consegui abrir os olhos para uma medicina mais integrativa e como eu poderia abordar esse meu paciente com um olhar diferenciado, um olhar no que estava causando o problema, né, assim, causando os sintomas, e não só nos sintomas. Então, foi bem determinante para mim, com um ano de formada, mais ou menos. Então, isso já faz algum tempo, acredito que a sua experiência, ela já tenha passado a sua trajetória passou por muitas outras áreas antes de consolidar o seu caminho na nutrologia e na saúde da mulher. O que essa construção, doutora Mariana, te ensinou sobre vocação e amadurecimento profissional? Nossa, muito. Ensinou que realmente o bom médico é aquele que escuta. É aquele que tem a humildade de se colocar, né, no mesmo patamar do seu paciente e mostrar para ele que você está ali para aquilo. Então, assim, ao longo da minha trajetória, são 15 anos de formada, ao longo da trajetória eu pude perceber que todos os cursos que eu fiz foi para poder acrescentar nesse paciente. Mas nada, nenhum curso, nenhum estudo é mais importante do que a escuta ativa do seu paciente. E isso eu vi ao longo do tempo. Né, assim, mesmo passando não só no consultório, em grandes hospitais, né, em grandes equipes, eu percebi o que fazia diferença no bom médico é a escuta. E lógico, isso vem atrelado, né, a estudos realmente, né, importantes, nada de só cursos de finais de semana, você realmente saber que está dando o melhor para o seu paciente, muito embasado, né, nos estudos, para realmente dar o melhor. E nem sempre o melhor vai ser colocar várias medicações para ele. Às vezes o melhor é tirar medicações, o melhor é só escutar, deixar ele chorar, o melhor nem sempre vai ser todo aquele
tudo que a gente aprende, né, como se fosse uma receita de bolo ali, com várias medicações e vários protocolos. Então, você saber diferenciar realmente o que o paciente precisa naquele momento. E essa construção foi com muito conhecimento, muita vivência, né, e muitos estudos depois, para eu poder ter essa construção completa do meu atendimento. E ouvindo você falar, me remeteu aí a algumas experiências que eu já tive, né? Muitos médicos, antigamente, eles deixavam a sala repleta de certificados e muitas vezes até atrás do médico, né? E a gente entrava e aquela situação, como o médico não olhava nos olhos da gente, a gente ficava olhando para aquele monte de certificado e sempre tinha aquela distância, né, entre o médico e o paciente. E eu percebo que ao longo dos anos, a medicina integrativa, ela rompeu essa crença, né? Muitos certificados, muitas vezes nem estão na sala, estão na recepção ou no corredor que a gente passa para poder chegar até o médico, e o médico hoje, ele tem essa visão de que olhar no olho, estar de frente para o paciente, poder ouvir, nem que seja durante 5 ou 10 minutos antes de começar a prescrever alguma coisa, é extremamente importante, né? E me fala sobre você, em que momento você percebeu que não bastava atender bem, mas também que precisava, e seria essencial se posicionar com essa clareza para ser reconhecida como referência? Tá. A medicina integrativa, né, estudar a medicina integrativa, eu percebi que o que é a medicina integrativa? Além de você pegar vários pontos e várias profissões da área da saúde e integrar para cuidar daquele paciente, é você colocar o paciente como um papel principal. Então, o médico passou a não ser mais o papel principal naquele tratamento, mas sim um ajudante do paciente. Então, quando você tem esse olhar, você sai daquele trono, né, daquela posição de que o médico é sua prioridade. Eu saio e me igualo, olha, eu tô aqui de igual para você, eu dou o meu melhor, você dá o seu melhor para sua saúde. Então, parou de ser aquela coisa de você estar prescrevendo e o paciente só aceita aquilo e só precisa tomar no horário certo, que está tudo certo. Então, enxergar isso da medicina integrativa, de colocar realmente o paciente como responsável da sua saúde, que né? Eu sou responsável pela minha saúde, ninguém vai fazer pela minha saúde o que eu tenho que fazer. Então, assim, eu costumo falar com meus pacientes, adulto não faz o que gosta, faz o que precisa ser feito. E a gente precisa fazer pela nossa saúde. Então, quando a gente coloca o paciente neste local, a gente tira o nosso, né, assim, nosso pedestal. A gente sai daquele local de que o médico é inatingível, que eu estou aqui soberando, só dando ordem, né? Eu estou aqui com você e vamos discutir junto o que você precisa. Eu vou te escutar. Porque muitas das vezes é na escuta, o paciente vai falar para você muitas das coisas, às vezes traumas, e a gente vira psicólogo sabe, no consultório, aí fala, olha, você precisa ir para terapia. Então, assim, igual diploma, os meus diplomas estão guardados no armário, porque não adianta diploma na parede se você não souber usar aquilo para o bem do paciente, se for só para poder elevar o seu ego ou mostrar que você, né, fez muitos cursos. Você tem que usar todo o conhecimento por trás daqueles diplomas para ajudar seu paciente. E isso que diferencia. Eu percebi, as suas costas só tem uma prateleira com livros, com decoração, Bíblia, né? A Bíblia, exatamente. Então, até por isso me senti à vontade para poder comentar isso com você, porque hoje eu percebo que é cada vez mais comum o médico também viver num ambiente mais saudável, porque só ficar, né, no entorno daquilo que alimentou ele durante a vida toda não faz bem para o médico também, né? Ele precisa de outros estímulos, né? Então é importante isso que você trouxe, porque é uma coparceria, uma coparticipação. Você tem a sua responsabilidade, mas eu também tenho a minha, né? E a partir do momento em que a gente divide e se transforma em parceiros, em amigos, o momento em que a gente traz a responsabilidade em primeiro lugar, né? Exato. E isso muda o jogo, tá, Cláudia? Muda muito o jogo. E eu vejo, lógico que a gente é baseado em muito estudo, tá? Tudo que a gente faz é baseado em muito estudo, a gente não está trazendo. Mas muitos estudos, eles não estão vendo o dia a dia. Quando se coloca na prática né, o que está falando no estudo e como é que é o dia a dia. Então, nada adianta de eu estar mergulhada em estudo o tempo inteiro, mas não vivenciar
a realidade dos pacientes, não vivenciar a prática. E cada um tem sua realidade, cada um vai conseguir fazer de uma forma diferente aquele tratamento, cada um tem a sua individualidade metabólica, o corpo vai responder de um jeito. Então, você estar aberto para escutar o seu paciente, não achar cada informação importante, nada é bobeira, né? Ah, isso não faz sentido. Tudo é importante. Então, quando uma mulher, assim, falando de mulher, vem para mim e fala que está irritada, que está estressada, não se reconhecendo, eu simplesmente vou pensar que aquilo ali era algo emocional dela e vou dar um remédio para emoção, para psicológico, eu não vou avaliar ela, perceber se tem alguma coisa alterada com o hormônio dela que está fazendo ela ficar assim. Então, é isso, é essa escuta, é o entendimento da individualidade e da importância da escuta do paciente. É importante, né? Porque nós somos feitas de muitas coisas dentro da gente, né? Sim. Não é só o nosso estado emocional que conta, né? O estado emocional, ele é regulado por outras situações que acontecem por trás. E eu li que você viveu na prática o emagrecimento também, né? Então, como é que foi a partir daí você entendeu que a sua atuação ela iria além do emagrecimento e passaria a abraçar um olhar mais amplo sobre os hormônios, a fertilidade, a menopausa e a saúde integral? Sim, eu sou filha de educadores físicos, meus pais tiveram a primeira academia aqui da minha cidade. Então, eu nasci nesse ramo da atividade física da saúde. Enquanto ainda não é nem esse boom, né, de hoje em dia a atividade física cada vez melhorando. Mas eu sempre tive problemas com o peso, eu sempre fui uma criança muito compulsiva, jogava toda a ansiedade para comida, eu lembro que eu comia escondida dos meus pais, assim, nossa, vou comer uma lata de leite condensado escondida, é nesse nível a compulsão. E mesmo depois de médica formada, a gente se afunda no trabalho, nos plantões, e o que acontece? Quando você trabalha demais, está estressada, você quer comer, né? Então, isso aconteceu muito forte na minha vida. Então, entendendo que a obesidade e o sobrepeso são doenças e precisam ter um olhar para a doença, não é falta de força de vontade, não é falta de vergonha na cara, porque é muito doloroso, assim, dói você escutar das pessoas isso, porque é uma briga contínua, o dia inteiro você escuta a comida falando com você, as suas emoções te levando para comer, e você tentar segurar aquilo. É muito ruim, a gente sabe disso. E colocando no aspecto feminino, mulher, nós, nem a gente se entende, né, não, Cláudia? Nem a gente se entende. Os nossos hormônios, eles são assim, olha, o mês inteiro é isso. O homem é isso, o hormônio. E a mulher é isso. Então, altera também o nosso relacionamento com a alimentação de acordo com o período do ciclo menstrual que a gente está. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu vi que a gente tinha que ter uma abordagem diferente. Não era sobre apenas tomar um monte de medicação para emagrecer, porque quantas de nós já tomaram várias medicações e voltamos a reganhar o peso? Voltamos, né, ao lugar que a gente não quer estar, porque o que cansa a gente não é emagrecer, é ter que retornar de novo para aquele início de emagrecer de novo, né? Esse ciclo de ganho-reganho. Então, acho que esse olhar meu foi muito vindo da minha base, dos meus pais serem educadores, de eu ver a importância da atividade física na vida de todo mundo, na minha vida, e de eu ligar a chavinha e falar, não, tá errado. E aí começar a juntar. Mesmo sabendo da importância da atividade física, de uma alimentação correta, no meu período de trabalho mais intenso, eu trabalhava tanto que sabe qual hora? A hora que eu ia para a academia com o personal, 4 da manhã. Assim, quando que isso vai ser saudável, Cláudia? Porque eu estou deixando de dormir para treinar, mas estressando o meu corpo e já estressado de muito trabalho. Não tinha como o final, né, o resultado ser diferente de ganho de peso, de compulsão alimentar, mesmo já com muito estudo, mesmo já entendendo muito do que estava acontecendo. Então, quando eu comecei a realmente perceber que eram doenças que a gente tem que tratar, tem que medicar, tem que ter acompanhamento psicológico, nutricional, quando eu comecei a fazer esse ecossistema, né, no emagrecimento, eu percebi que essa era a chave, esse era o canal para ajudar as pessoas. E a minha, assim, o que eu vejo do que eu preciso, que eu falo, na minha meta com as mulheres não é fazer só vocês emagrecerem, é fazer vocês terem a liberdade do seu próprio corpo e se manter magra e saudável.
E eu imagino que para você tenha sido muito mais desafiador, porque os seus pais tinham uma academia, né? Então, Muito. você sempre ouvia, nossa, você é tão diferente deles, né? É, Eu sei porque eu tinha uma amiga que morava no interior de São Paulo e a mãe dela tinha uma academia, a mãe dela era educadora, e a sorte dela é que ela sempre foi magra, mas os irmãos não, então os irmãos ouviam isso, né? muito. Nossa, você é tão diferente dos seus pais, né? Seu pai é tão magro, sua mãe também, você é assim, diferente. As pessoas não falam a palavra, né? Gordinho ou gordinha, mas Sim, falam que é diferente, né? Imagino que isso doa, né? Porque a compulsão você não tem controle, né, sobre a exato. bebida. Então você e ouvindo você falar, eu pude entender, porque muitas vezes eu tô com a minha mãe ou com o meu marido, eles olham um outdoor ou eles olham um anúncio na TV, e isso, nossa, que vontade de comer isso. E eu fui atrás dessa informação porque eu não tenho isso quando eu vejo uma foto ou quando eu abro a geladeira. Sim, E é uma glândula no cérebro que desperta o desejo, né? A partir do momento que você vê, você sente o cheiro, sente o gosto, a textura, né? E eu não tenho, então eu fui pesquisar porque eu falei, eu tenho algum problema, né? sim. Eles pegam uma revista, já estão salivando porque viram um sorvete, um sanduíche, né? E aí que eu entendi que o problema ele pode ser também glandular ou hormonal, né? Isso, Pelo fato hormonal. de comer. Isso mesmo. Sobre essa situação, é realmente assim, meu irmão sempre foi magro. Então eu também tinha isso. Eu era aquela, né? Mas e aí, a cobrança da atividade física, quando você vai começar a fazer? Então tem essa cobrança. E isso me remeteu, não assim que isso me traumatiza a ponto de paralisar, mas você vê que são pequenos traumas que te bloqueiam ali, né? E que agora já estão desbloqueados, graças a Deus, e com muita medicina aqui, muito escutar, né? Sobre essa parte da recompensa, Claudinha, o que acontece? O nosso corpo, isso já foi reproduzido até em estudos com animal. O animal, quando ele chegava perto de alguma coisa assim, o açúcar, que ele comia o açúcar, ele se sentia bem e tinha algum estímulo bom naquele momento, ele fica o tempo todo, só dele sentir, tipo assim, se uma luz azul piscar, vai ter uma comida para você comer que você vai gostar. Então, eles foram, né, ensinados a isso. Só de acender a luz sem ter a comida, eles já tinham a sensação de tudo que eles iam viver, da liberação de dopamina. Então é isso que acontece com o ser humano, porque a gente já tem a sensação só de ver uma foto, ou sentir um cheiro, ou de passar por um momento que te recorde, às vezes, a casa da sua avó à tarde, que você comia um bolo X. Isso te traz na memória a sensação que você teve naquele momento, e traz essa vontade de comer em algumas pessoas. Então, assim, as pessoas não são feitas de momentos fixos, elas são feitas de sensações. O que aquele momento fez ela sentir? Então é sobre sensações, sobre sentimentos sobre aquele momento. Se é um momento que te fez sentir mal, tristeza, toda vez que você passar por alguma coisa que te lembre, vai trazer, né, essa angústia, essa tristeza, e é a mesma coisa com as coisas boas, né, que te trazem liberação do hormônio que é dopamina, né, o neurotransmissor importante, que faz você se sentir bem, nesse bem-estar. E aí acaba que atualmente a gente está com tão pouco tempo para ter dopamina de verdade, de momentos de prazer de verdade, porque a gente está vivendo numa correria louca, que a gente fica atrás de várias doses de dopamina ao longo do dia. A gente fala que as dopaminas rasas, que você faz uma coisa, já vai, fica eufórico, mas daqui a pouco já está lá embaixo de novo, você fica procurando meio de ter isso. E a comida, muitas das vezes, para quem tem compulsão ou o hábito do beliscar, toda hora pegar alguma coisinha, é atrás disso que a gente vai. De pegar doce, pegar coisas palatáveis, né? Porque ninguém tem compulsão por salada. Ninguém tem compulsão, né? De ver, nossa, eu tô com desejo. Eu falei, quem fala que tá com desejo de salada, pode ver que a pessoa é magra. Porque ela não é assim. Então, a gente vai sempre atrás desses sabores que vão dar um alívio. Você trabalha um dia inteiro, tá estressada, tá cansada, você chega em casa, você gostaria de fazer o quê? De comer uma coisa muito saborosa, que é dar aquele aconchego, aquela, nossa, obrigada, assim, eu merecia isso. Então, são esses estados de liberação de dopamina mesmo que a gente procura ao longo do dia. E a indústria alimentícia, ela entendeu muito bem isso, né? Ela produz muito esses docinhos, essas coisinhas gostosas, né? Que só de ouvir o barulhinho do pacotinho abrindo, a gente já sabe que vem uma coisinha gostosa por aí, né?
Muito. Tanto a indústria alimentícia como a indústria farmacêutica, elas são inteligentíssimas, porque realmente faz a gente consumir aquilo só de olhar, né, só de imaginar. Na nossa época, quando a gente era mais nova, tinha muitas propagandinhas que falavam assim, né, sobre comida, e que hoje, se bobear, você lembra até o som da música que tocava naquela época e te faz vontade de comer, talvez, o chocolate que fala naquela música, né, ou naquela imagem. Então, assim, eles usam muito disso. E cada vez mais os alimentos estão cheios de aditivos químicos que fazem realçar esse sabor. O glutamato monossódico é um aditivo químico que ele realça muito o sabor, principalmente do salgado, né? Então, todos esses pacotes de biscoitos, salgadinhos, tudo tá cheio de glutamato. Então, isso faz com que realce e você queira cada vez mais aquele paladar, não é de qualquer. Aí, quando você for comer o de casa, que não vai ter aquilo, você vai achar que é um pouco sem graça, né? A comida de verdade, porque você quer aquele sabor que faz assim na sua boca. Então, a indústria, ela sabe muito bem lidar com isso e nos viciar. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso estimula muito a criança a comer esse monte de saquinhos de coisinhas, né? Porque a criança está ali no tablet, no celular, ela lembrou de alguma coisinha, ouviu e ela sai correndo atrás. Então a gente precisa tomar cuidado, porque a obesidade também pode começar na infância, né? Principalmente. Cláudia, a obesidade na criança, ela pode começar dentro da barriga da mãe. Só para você ter uma noção de quando a mãe, como eu trabalho muito com fertilidade, a gente fala sobre epigenética. O que acontece? Que é uma programação metabólica gestacional. É um estudo do Doha que falou que quando a mãe, se ela tem deficiências nutricionais ou se ela tem doenças até antes de engravidar ou durante a gravidez, isso pode repercutir na saúde do filho, no desenvolvimento dele. Não no desenvolvimento só dentro, se vai nascer com alguma má formação, não. A gente está falando de desenvolvimento ao longo prazo, de aparecimento de obesidade, diabetes, hipertensão ao longo prazo. E quando a gente fala também hoje de doenças de neurodesenvolvimento na criança, que está cada vez maior, autismo, déficit de atenção e hiperatividade, né, e outros problemas, cada vez mais aumenta. Então, você vê que o hiperestímulo das crianças com tela e com esse tipo de alimentação, excesso de corante, isso está prejudicando mais o neurodesenvolvimento das nossas crianças. Cada vez mais crianças que não têm atenção nenhuma, que têm dificuldade de aprendizado, que estão mais irritadas, né? Então, a gente está realmente, infelizmente, a gente está vindo com agora gerações de crianças cada vez mais adoecidas, e principalmente não só de doenças metabólicas, né, hormonais, que é a obesidade e tudo, mas de doenças mentais e de neurodesenvolvimento, que é o mais triste, né? A gente vê as crianças tão assim. Você imagina, na nossa época, Cláudia, quando que você queria ver um desenho animado? Você tinha hora. Era assim, de manhã, tal hora, em tal canal. Hoje, a hora que você for, você liga a televisão, você abre o celular, tá passando aquele desenho para a criança. Então, é tudo muito rápido, muito acessível, a criança quer o tempo inteiro. Então, isso é algo que a gente tem que ter um alerta. E realmente, aí é um chamado que eu falo para as mulheres e para o casal. Porque quando você quer engravidar, o casal tem a mesma responsabilidade. Homem e mulher, 50%, 50%, em tudo. Né? Se eu não tiver um espermatozoide de alta qualidade, eu vou aumentar o risco de infertilidade, de aborto, de tudo isso. Então, o casal entendeu que a gente quer engravidar, então vamos cuidar da nossa saúde, vamos ver o que está errado, vamos nos nutrir, porque isso vai fazer diferença na gestação e depois no desenvolvimento dessa criança. Olha que interessante isso, né? Porque hoje a gente tem cada vez mais crianças mais gulosas, teimosas, né? Não tem disciplina. Essa questão do desenho era realmente assim, a gente tinha hora para poder, chegava da escola às 5:30 da tarde, podia ver televisão até às 6:30, enquanto criança. Depois, como adolescente, não podia ver televisão de jeito nenhum na parte da tarde, porque tinha um monte de lição de casa, conservatório, aula de inglês, natação. Então, quanto mais a gente recheia a agenda com atividades que trazem, né, os hormônios da felicidade, mais fácil a gente tem como reverter a criança e trazer ela para uma alimentação saudável, né? Com certeza. E o exemplo é tudo, né? Não adianta você querer que a sua criança coma saudável se o seu prato só tem batata frita e você toma refrigerante na frente do seu filho. Então, assim, o exemplo arrasta.
Acabei de lembrar que em casa a gente não podia tomar refrigerante durante a semana de jeito nenhum. Não existia isso, né? De jeito nenhum, era só de final de semana no almoço de domingo, né? Engraçado isso, né? Como as coisas mudam ao longo do tempo, né? Hoje a gente vai em qualquer lugar, na casa de quem for, tem refrigerante à mesa em qualquer hora, né? Exato. Nós pertencemos a uma geração, eu tenho visto isso, e ontem também vi de novo isso, que é uma geração assim que é surpreendente, porque a gente pegou desde o início lá que não tinha eletrônico nenhum, desenvolvimento digital nenhum, não tinha essa facilidade, até agora que a gente tem tudo, né? Aquela geração ponte mesmo. Isso vai em tudo, vai na tecnologia e também vai nas facilitações alimentares, porque a gente pegou essa transição. Realmente, na minha casa não tinha, gente, refrigerante durante a semana, nunca, né, doces, chocolates, e mesmo assim eu tive problema com a obesidade, né, que a gente tinha, mas agora está muito mais alto isso. Então, a gente tem que ligar um alerta mesmo para cuidar dessas crianças. É exatamente isso, né, todos atentos e a família inteira, né, precisa cuidar disso, né? Quando você percebeu, em que momento que você percebeu que além de médica, você também poderia desenvolver uma visão estratégica para estruturar sua clínica, seus serviços e seu posicionamento? E eu também quero saber de que cidade você está falando, porque eu ainda não sei. Tá, eu estou falando de Três Rios, interior do Rio de Janeiro, fica umas 2 horas da cidade do Rio de Janeiro, mesmo perto de Petrópolis, e 1 hora de Juiz de Fora, que é uma cidade mineira, né? Então, eu sempre quis trabalhar como realmente empresária, profissional liberal. Passei para vários concursos, mas eu larguei todos, não me encaixava naquilo. Então, mas foi difícil amadurecer essa coisa da gestão, do empresariar, porque médicos não têm essa visão. A gente tem a visão de trabalhar e vamos, né? A gente fala até muito do sacerdócio, de estar servindo as pessoas. Mas a chavezinha mudou, principalmente há uns 8 anos, que foi quando eu abri meu instituto mesmo, e cada vez está mais forte isso em mim, quando eu percebi de que se eu quero fazer uma medicina de qualidade, eu preciso me tornar uma empresária da saúde para ter o crescimento do meu negócio. E até porque, se eu quero ter uma qualidade daqui a alguns anos e não ficar dependendo de trabalhar muito, de atender muito, uma agenda lotada, e principalmente coisas que me deixavam preocupada, de ver, às vezes, médicos mais idosos tendo que voltar a dar plantão no hospital, a gente vê muito isso. Eu falei, eu não quero isso para mim, então eu preciso empresariar, eu preciso entender que o meu consultório vai ser um negócio, né? E então isso me fez atentar para essa situação. Então, mais ou menos há uns 8 anos eu venho estudando muito gestão, que para mim é a parte que é mais cansativa, porque é mais difícil para mim, porque gestão é um mundo, a parte da medicina, e eu preciso estudar as duas coisas, então eu preciso estar lá e cá o tempo todo, mas isso fez muita mudança na minha vida. Vou te falar que de uns 2 anos para cá, é uma chavinha que mudou com velocidade para o meu negócio. Então, assim, ser uma empresária de saúde hoje me deixa muito satisfeita. Eu sei que tem muita coisa ainda para eu poder, né, tem um caminho muito longo, mas me deixa satisfeita porque, principalmente, eu percebi, você sabendo empresariar, eu consigo atingir mais pessoas e trabalhar e ajudar mais pessoas. E com isso também, além dos meus pacientes que eu consigo ajudar mais, quando eu monto uma empresa de sucesso, eu consigo ter mais colaboradores e fazer diferença na vida de mais colaboradores de outras famílias. Então, acaba que isso, né, vai ser uma cadeia, assim, se alimentando. Isso é muito importante. Sabe que eu tenho uma agência de comunicação que faço 20 anos esse ano e o meu público, meu nicho maior são médicos, porque eu sempre gostei de atuar na área médica, desde ser curadora de congressos até a construção de persona corporativa. E quando o médico ele trabalha num hospital, ele não tem essa viradinha de chave, né, que você comentou. Não, porque ele vai para lá, ele faz o que ele tem que fazer, ele faz muito bem feito, mas ele trabalha no hospital. A partir do momento que ele se torna um empreendedor e ele não aprendeu a ser empreendedor na faculdade, ele só aprendeu a ser técnico, ele realmente precisa estudar sobre gestão de pessoas, quais são os departamentos da clínica, né, que precisam ser olhados, porque desde o cafezinho da recepção
até o papel higiênico do banheiro, tudo isso o teu paciente ele vai olhar quando ele for para a sua clínica. Então, o treinamento da sua recepcionista, o tamanho das unhas da recepcionista, né? Porque Sim. tem recepcionista que pinta de preto na área da saúde e tem aquelas unhas do tamanho que eu realmente não consigo trabalhar no A computador. maquiagem, né? A maquiagem, cílios, tudo fala, tudo comunica, né? Exatamente. Então, a área da saúde, ela é uma área que é uma área muito delicada e a gente precisa tomar cuidado porque é muito sutil, né, essa diferença da maquiagem, da unha, da vestimenta, né, do uniforme da pessoa. E a partir do momento que o médico precisa se tornar um empreendedor, ele passa a ter esse olhar 360 para o entorno dele, porque tudo isso importa, né? E Muito. quando essa engrenagem está funcionando bem, redondinho, tudo dentro da sua clínica vai bem. A partir do momento em que uma das áreas começa a ir mal, você também passa a ser influenciada por isso, né? Você está atendendo, toca o telefone porque você está com um problema lá na recepção ou num laboratório. Então, todas essas questões são importantes para que o médico possa se reforçar como empreendedor. E do empreendedor, fazendo o estudo, né, do que é ser empreendedor na sua área, se qualificando, é um salto para ser empresário. Você mesmo trouxe isso, que há 2 anos o reconhecimento do público é diferente, o reconhecimento das suas pacientes, o próprio reconhecimento dos colegas muda, né, porque percebe que você já transita diferente na sua área, né? Então é muito importante a gente falar sobre isso, porque muitos médicos ainda não sabem como começar com empreendedor na sua clínica e depois se transformar num empresário da área da saúde, né? Não, com certeza. Eu falei, outro dia a gente estava na minha mentoria, né, que precisa de ajuda, gente. Médicos, por favor, vocês precisam de ajuda. Não acho que vocês vão ler um livro, vão ver uma coisinha aqui. A gente precisa de ajuda de quem entenda, para facilitar nosso caminho, né? Porque a gente precisa estudar também, a gente precisa atender os médicos, os pacientes. E eu falei isso com uma amiga que a gente estava numa aula, eu falei, quando foi que a gente achou que ser um médico de sucesso bastava um consultório e uma secretária? Acabou isso. Então, você se posicionar, são muitos detalhezinhos que você precisa ir arrumando para depois o negócio dar uma virada. Até posicionamento, é você falou, vestimenta, não só da sua equipe, mas como que você se posiciona, como que você fala, fazer uma aula de oratória para você conseguir conversar melhor com o seu paciente, ou então para você estar nas redes sociais falando sobre o que você precisa de comunicação, porque hoje em dia também a gente precisa das redes sociais para poder comunicar o nosso trabalho. Então, é uma construção e é importante. Então, isso assim, precisa ser bem feito e não é só você, o seu carimbo e uma secretária, tá? Muito além disso. Mas é prazeroso você estar trabalhando, tem os frios na barriga, tem, né, todo mês ali você é empresário, você tem pessoas que dependem de você financeiramente, você precisa produzir, mas é extremamente prazeroso você não ser refém, às vezes, de muitos médicos que eu vejo, Claudinho, de plano de saúde ou de plantões, porque não conseguem romper. E algo que foi também uma virada de chave para mim, foi abrir mão disso tudo e focar no meu negócio, porque enquanto eu estava no meu negócio atendendo, mas estava com essas bengalas de tipo, ainda estava trabalhando no hospital, ainda estava fazendo outra coisa que me dava uma certa segurança financeira, você não foca naquilo que você precisa focar para o seu negócio deslanchar. Então isso também é importante, que fica uma dica aí, né, para os médicos que estão nos assistindo. É exatamente isso, o foco é tudo, né? Planejamento, organização, estratégia. E se a pessoa se focar durante 1 ano para esse aprendizado, o salto ele vem muito mais rápido. Então, e você fez isso muito bem, porque hoje você trabalha com um público bem definido, que é especialmente as mulheres em fase de transformação hormonal, e eu acredito que isso tenha fortalecido muito o seu negócio. Como é que isso impactou reconhecimento, crescimento e consistência da sua marca? Muito importante.
Porque eu olho aquela Mariana que há 15 anos começou a trabalhar com isso, e muitos falavam, você é uma jovem, o que ela está fazendo? Vindo com uma medicina completamente diferente, com um olhar diferente. E quando você se posiciona com uma base real e verdadeira, não é um posicionamento da onda do momento, pegar as hypes todas, não é sobre isso, não é um posicionamento polêmico, mas você se posicionar e falar a verdade, e principalmente com o amadurecimento. Hoje eu me coloco sempre, né, no lugar dessa mulher que está sofrendo climatério, porque já tenho 40 anos, e tem um entendimento de tudo que a mulher passa, e isso te torna ainda mais próxima do seu paciente, que eu te falei, aquela proximidade, e você se posicionando e falando com verdade aquilo que ela também sente. Então isso foi muito bom para mim. Então essa visão que muitos tinham de mim antes, que era uma pessoa jovem, uma médica jovem, que está fazendo, né, se colocando no mercado de trabalho, e eu manter a minha posição. Um exemplo, eu mantive minha posição que eu nunca ia atender plano de saúde, desde o início. Então, eu mantive essa minha posição. E isso é uma construção. Não achem que vai ser de uma noite para o dia que seu consultório vai estar lotado com bom posicionamento daqueles pacientes que estão te indicando e que vão querer que você seja o médico da vida deles. Né? A gente tem que também ter essa consciência, né, Cláudia? Não é de um dia para o outro, é muito trabalho. Mas vale a pena o posicionamento verdadeiro de você falar com verdade e falar com, entender o paciente, entender com, assim, realmente olhar nos olhos dele e falar, eu te entendo, isso faz o posicionamento correto. E o posicionamento que a gente fala não é só um posicionamento nas redes sociais, é um posicionamento dentro da sua clínica que faz com que um paciente recomende o outro, indique o outro porque você o escutou. Então, é uma virada mesmo. E hoje, como eu me coloco neste lugar dessa mulher que fez 40 anos, mãe de duas crianças, que precisa se dar conta, equilibrar vários pratos, e quando eu mostro que eu também sei o que é isso, que eu estou nesse papel, que eu entendo, e que às vezes a gente pode sim deixar uns pratinhos caírem, mas a gente está aqui para ajudar, isso fez a diferença na minha profissão, nessa virada. Hoje eu percebo que muito mais empreendedoras já estão na faixa dos 40 anos, né? Porque a mulher já trabalhou fora, entende que pode começar uma carreira como empreendedora, e muitas vezes é a fase em que ela começa a desenvolver o climatério, começa a entrar na menopausa e tem sensações horríveis, né, em relação ao mercado, fica nervosa porque tem aquela reunião, e tudo isso interfere, né, na mulher, porque o sistema nervoso ele atua diretamente na menopausa, né? Trazendo isso agora para a sua prática de empreendedora, o que te motivou a criar o programa Ser Livre, que é o programa que transforma, né, a sua saúde, a sua visão de saúde feminina em um método com identidade própria? Então, por entender que a mulher nessa fase, antigamente, o que o corpo entende e o que antigamente acontecia? A mulher entrou na menopausa, está nessa fase, né, climatérica, que pode começar 10 anos antes da menopausa, propriamente dita. É como se acabou a vida da mulher, né? Acabou os hormônios, acabou a vida, o corpo é como se fosse isso, tipo, agora está pronta para morrer. Né, vamos colocar do corpo, biologicamente falando, fisiologicamente falando. E um tempo atrás, era uma mulher que, teoricamente, estava chegando nessa fase, estava começando a parar de produzir tanto. A gente está falando do lado de trás mesmo, né? Hoje, o que eu vejo? Que as mulheres que estão entrando nessa fase, elas estão na maior potência delas, elas estão na fase mais brilhante da vida delas. E aí, mais uma vez, eu coloco no meu lugar, né? Assim, eu tenho filho de 3 anos e uma de 5, eu tô com o meu negócio expandindo cada vez mais, né, tenho várias outras responsabilidades e quero cada vez mais produzir. Eu não consigo me imaginar que eu estou chegando no final da minha vida, assim, né, teoricamente produtiva. Então, isso fez a chave. E quando eu entendi que a mulher precisa viver de forma plena, e outra, Cláudia, se eu estou com 40 anos, eu quero viver até os 100 bem. Então, assim, o que eu vivi é menos tempo do que eu quero viver ainda. E eu posso viver isso de forma plena, sem doença, com muita saúde. E aí eu reparei que as minhas pacientes também estão nessa fase. E elas querem viver de forma plena. E é muito importante essa conexão. Quando eu fiz o Ser Livre, foi exatamente para resgatar essas mulheres que não estavam sendo compreendidas. Mulheres que chegavam para mim e falavam assim, eu não me reconheço. Eu não sou assim, tem alguma coisa errada. Eu estou me irritando, eu estou no meu trabalho, uma criança fala comigo, isso é uma dona de escola. Eu me irrito só dela me cutucar. Eu não tenho mais paciência. Eu quero ficar em casa chorando o dia inteiro. Eu tenho dor no corpo o dia inteiro. Então, assim, não pode ser normal.
Cláudia, não é falta de antidepressivo que o corpo tá tendo, é falta hormonal, então vamos olhar com outro olhar. E como eu entendo com a medicina integrativa que não basta só eu pegar e te dar hormônio, eu preciso mudar o seu estilo de vida, eu preciso mudar a sua mente, te dar fortalecimento, foi que eu fiz o Ser Livre, com base no acompanhamento médico, nutricional, psicológico, um treino de atividade física, que eu tenho um centro de treinamento aqui também, ou também os pacientes que não são daqui, a gente orienta os treinos, e mais o ajuste da minha equipe inteira, que fica no paciente ali a semana toda falando com meus pacientes. Então, com isso eu te dou base para você se cuidar por completo, e depois que você atingir o peso ideal, que a gente vai continuar só nessa parte de manutenção, você conseguir manter esse peso, você conseguir manter os ganhos que você teve na sua melhor produção. Porque eu quero trabalhar muito e trabalhar muito bem. Eu estou muito nova ainda, né? A gente se vê, pelo amor, o que a gente tem que viver ainda mais? E é viver plenamente. Eu não quero só sobreviver, gente. Eu quero viver. Então foi isso que me fez falar, preciso tratar de forma diferente essas mulheres que estão chegando aqui. Não adiantava eu só ser uma consulta em que eu pedia os exames, avaliava os exames, fazer toda a minha parte com excelência, mas depois falar assim, procura uma nutricionista, eu acho que você precisa de um psicólogo e vai treinar. É solto isso. Aí quando eu trago para cá, você vai fazer aqui, eu quero te acompanhar, eu tenho relatório, eu tenho score de acompanhamento, se você está evoluindo ou não. Isso muda o jogo. Principalmente porque você pega na mão da pessoa e anda de mãos dadas, né? Então muda toda a percepção, porque ela tem a sensação de pertencimento, né? Eu tô sendo acompanhada, tô sendo olhada, e isso é fantástico, né? E cada mulher é uma caixinha de surpresa, porque não são todas iguais, né? Cada uma precisa ser tratada de uma maneira diferente, porque cada uma tem um histórico alimentar, um histórico de atividade física, de sono, né? Que ajuda a regular os hormônios, né? Então, isso é realmente diferente, né? E quando foi que você percebeu que não precisava mais, ou não queria só vender a consulta, mas que o processo de transformação, ele seria muito mais importante para a mulher do que a consulta em si? Quando eu percebi que meus resultados poderiam ser melhores nessas pacientes, porque eu passava para elas, eu orientava que elas procurassem, né, todo esse acompanhamento, mas eu via que elas sempre tinham uma desculpa. Não consegui fazer atividade física ainda esse mês por causa disso, disso, disso. Não, doutor, nutricionista não fui, porque eu não gosto de nutricionista, eu não gosto de fazer dietinha. Então, quando eu vi que elas estavam sempre colocando um obstáculo, eu percebi que eu precisava dar isso aqui para elas, de forma mais segura, porque quando você fala, você vai neste profissional, agora você está na minha equipe, o paciente tem uma segurança no que você está falando, você não deixa solto. Então, quando eu percebi que os resultados poderiam ser melhores e que essas pacientes estavam procrastinando, ou deixando para depois, tudo que eu falava de orientação para elas, foi que eu falei que eu precisava ter isso aqui, que eu precisava acolhê-las, e realmente fazer isso de pertencimento, um grupo de pertencimento, é o Ser Livre. Então, você, a partir do momento que você está nesse grupo, a gente tem encontros a cada 2 meses, tem camisa do grupo, então, assim, é um pertencimento, eu estou aqui, e assim, eu estou aqui mesmo. Porque como eu virei essa chave, hoje eu tenho tempo de qualidade para estar na clínica e não só atendendo. Então eu encontro com elas no corredor, elas querem dar uma palavra comigo, elas entram aqui para dar uma palavra, elas têm meu telefone pessoal, então é esse pertencimento de acolhimento. Então, assim, ainda falo assim, olha, se precisar de alguma coisa, me chama Mari, e eu ainda tô essa intimidade, não é doutora Mariana, é a Mari, tô aqui para ajudar vocês. Então isso fez a diferença, e esse entendimento de que elas poderiam ter melhores resultados foi que me fez virar essa chavezinha também para parar de vender consulta e mostrar a importância do acompanhamento. E faz todo sentido, né? Porque muitas vezes você fala para a pessoa que ela precisa ir para a academia, mas ela procrastina, realmente ela não vai, porque tem toda aquela questão da motivação, da inspiração, né? E quando é só ela está no mesmo ambiente que você e ela te encontra sempre, né? Muda toda a percepção da cliente, da paciente, né? Porque você passa a ser parceira, é o que a gente falou desde o início, né? Somos parceiras de academia, somos parceiras de caminhada. Exato. Então, as duas estão vivendo na prática, né? A mesma situação, né? É muito legal isso.
E na sua apresentação, doutora Mariana, eu falei sobre espiritualidade, que você uniu, né, corpo, mente, espiritualidade. Como é que nasceu essa vontade de unir a ciência, o acolhimento, a fé, o propósito dentro do seu trabalho? Tá, eu me converti tem 3 anos, hoje sou evangélica, e foi estudando a palavra, eu vi o meu propósito em Cristo, que era falar para mais pessoas, era para transformar a vida de mulheres, então tinha tudo a ver com o meu propósito profissional. E com isso, cada vez mais eu solicitei para ele, para Deus, que me desse né, o caminho, mostrasse como eu poderia abordar isso no meu negócio sem que as pessoas achassem estranho, porque muitas vezes as pessoas acham que ciência e fé estão afastadas, e não estão. Então a gente tem que unir isso, né? Não é porque eu tenho a minha crença em Deus, que eu sei que Ele pode tudo que Ele quer, mas não é por causa disso que eu vou só orar e ficar parada e não procurar ajuda. Porque Deus deu a sabedoria para os médicos, para os cientistas. Então eu tenho que entender que eu preciso orar, mas a oração é orar e ter ação naquilo. E a ciência é a mesma coisa, eu não posso acreditar que a ciência não vem de Deus e que a ciência está ali sozinha. Então, quando Deus começou a me mostrar essa união, eu sempre peço a Ele direcionamento para eu conseguir falar dele dentro do consultório sem falar sobre religião, sobre falar sobre Deus. Então, toda vez que eu percebo que a minha paciente ela precisa de uma orientação espiritual, de falar de Deus, eu trago um versículo da Bíblia, eu posto nas minhas redes sociais, o meu devocional. Então, é uma maneira de eu colocar para os pacientes e para os seguidores sobre a importância de ter Deus. E Deus é tão maravilhoso, Cláudia, assim, Ele transformou minha vida de um jeito tão incrível, que tem muitas das vezes que na hora que eu vou fazer minha oração matinal, e eu sempre oro quando eu chego aqui na clínica, oro a minha sala e tudo, que Ele me leva às vezes a versículos e a estudos que eu não entendo naquele momento o que Ele quer dizer para mim. Mas aí, de repente, entra uma paciente minha que precisa escutar aquilo que Deus me fez ler de manhã. E era para ela. Então, assim, era para ela, porque eu peço para ser canal de bênçãos. Então, é dessa forma, de forma sutil, eu trago para essa paciente o que é Cristo, o que é Deus, e dou uma palavra de conforto. Uma paciente minha chegou aqui e falou sobre perdão, e Deus tinha me dado aquela palavra de perdão de manhã, sobre José ter perdoado os irmãos. E eu não entendi por quê. A paciente chegou aqui para mim e falou sobre perdão, falou sobre anos dela não falar direito com a mãe, e isso fazer mal para ela. Então, assim, olha que intenso, a gente consegue, eu tenho uma consulta de mais de 1 hora com o paciente, eu pergunto sobre tudo, e ela se abrir na minha sala, falar sobre isso, e eu consegui trazer essa palavra de acolhimento para ela, falar sobre o perdão. Então, é lindo, Deus orienta, se eu estou aqui para servir a Ele, Ele vai me orientar, sem ser de uma forma, assim, de ser uma forma obrigatória, sem eu obrigar as pessoas a crer nele, sem ser uma forma que não é educada, porque Deus é educado, é gentil. Então, isso mudou minha vida e tem mudado muito a vida das pessoas que estão aqui. E acaba que Deus é tão perfeito que Ele traz pessoas que estão dispostas a mudar, traz pessoas que precisam escutar a sua palavra, e Ele vai conectando essas pessoas. E eu costumo falar isso para os meus mentorados também, porque a fé é um grande pilar na vida da gente. Se a gente não crê em Deus, você não tem motivação para levantar de manhã, você não tem motivação para trabalhar, porque tudo vira um fardo. E é Ele sempre quem acolhe, né? Quem traz essa palavra. E eu também costumo dizer que existem 3 tipos de ser humanos na minha percepção. Aquele que já despertou e já fala, né, com consciência para milhares de pessoas e tem uma fala concisa e leva essas pessoas às suas transformações. Aqueles que ainda estão despertando e também falam para centenas e milhares de pessoas e levam a sua palavra para um acolhimento, para uma escuta ativa para as pessoas. E aqueles que talvez não despertem nunca, mas cabe a nós continuar semeando, né? Porque em algum momento essa sementinha vai entrar e ter um solo fértil, ela vai encontrar um solo fértil para ela poder florescer dentro da pessoa. O que a gente não pode fazer é desistir, porque Exato. São seres humanos diferentes, né? Então, para cada ser humano tem uma palavra e um versículo diferente que você pode Exato. usar naquele dia e transformar a vida das pessoas, né? Exatamente isso. E se a pessoa viver sem fé em Deus, ela vai começar a colocar a alegria, a felicidade dela em coisas materiais. Quando eu tiver um carro, quando eu tiver o dinheiro, quando eu tiver o meu... E toda vez que isso chega, não basta, porque é algo que não é raso.
Então, quando você tem Deus, mesmo que você não tenha o carro dos seus sonhos, mesmo que você não tenha o emprego dos seus sonhos com o financeiro, você tem Deus, você acorda feliz porque você está servindo a um Deus vivo. Então, isso é muito importante. E sobre a sementinha, é isso aí. A semente vai ser sempre Cristo, a semente não muda. Mas o solo tem que mudar. Então, tem essas pessoas que estão com o solo preparado, outras não estão com o solo preparado, outras estão com o solo melhorando, e para essa semente realmente brotar na vida das pessoas. E é muito lindo, né? Assim, a Bíblia, gente que trabalha sobre gestão, fala muito sobre... A Bíblia é o maior livro de gestão, né, como viver, como ter sua vida, assim. São tantas lições que a gente tira dali que a cabeça realmente abre para algo muito maior. Principalmente no momento em que nós estamos vivendo, em que a saúde mental ela passou a ter tanta prevalência, né, dentro das empresas, quem tem Deus no coração como um grande pilar na vida consegue entender e ter equilíbrio, né, para saber que está vivendo aquilo dentro da empresa, mas aquilo pertence à empresa e não a você, né? Então a gente precisa realmente de encontrar a palavra, e cada pessoa tem o seu momento de encontrar a palavra de Deus na sua vida, né? Mas é muito bonito isso, porque você não só é o que você falou, você não só cuida do corpo, mas o que está por trás da doença que vem para o corpo, né? Que muitas vezes é a falta de fé, né? É o materialismo. Muito. Isso é muito importante. Isso é o que mais está acontecendo, né, Claudinho? O materialismo está cada vez, e muita gente divulgando a prosperidade financeira como se fosse a verdadeira prosperidade de Deus. E é muito além disso, né? A prosperidade financeira ela vai vir, mas tem muita coisa ainda antes para acontecer. Não dá para uma mente doente, um corpo doente, pensar que a prosperidade financeira vai salvar a vida dela. Então, estamos numa era muito adoecida da mente, do coração, do espírito. A gente precisa de ajuda, né? É exatamente isso. Eu costumo perguntar para os meus mentorados: a hora que você conseguir o carro dos sonhos, o trabalho dos sonhos, a casa dos sonhos, como vai ser a sua vida? E eu vou continuar trabalhando para buscar mais. E na verdade não, né? A gente também tem que ter um momento de pausa, de olhar para as pessoas que a gente ama, né? De poder curtir a vida, porque senão a vida passa e a gente não curte. Aí chega lá na frente e tem o arrependimento, né, de não ter tido tempo, de não ter tido mais situações e oportunidades na vida, mas quem faz isso somos nós, né? Então chegar lá na frente e falar: eu podia ter olhado mais para os meus filhos, eu podia ter viajado mais, mas já passou, né? O tempo não volta, então a gente precisa olhar para o momento de hoje, né? E falando sobre liberdade, né, que é o que você traz no programa Ser Livre, você costuma falar sobre liberdade feminina, autocuidado e propósito. O que significa para você isso para poder ajudar uma mulher a ser livre? Estou curiosa, quero saber. Na minha vivência com essas mulheres, eu percebia que muitas das vezes elas estavam presas a padrões, presas a situações. Porque tem que ser assim, porque eu tenho que dar mais atenção para meus filhos, porque eu não tenho tempo para mim, porque eu não consigo, e aceitava padrões que estavam destruindo elas. E quando a gente fala do ser livre, é muito forte isso, porque a gente vê não um ser livre de que, tipo, ninguém me manda, eu não tô nem aí pra ninguém, né? É muito pelo contrário. É um ser livre que Deus fala muito que a gente é livre, né? Para fazer nossas escolhas. É um ser livre para você estar saudável e entender o que você precisa. Ser livre para ser a mulher que você deseja ser. A melhor mãe, a melhor esposa, a melhor empresária, mas você só vai ter isso quando você cuidar do seu templo, quando você estiver saudável, quando você estiver bem. Então, quando você deixar que amarras ou procrastinações ou desculpas ou o descuidado com o seu corpo, com a sua saúde, parar de te prender no local que você está, você se liberta. Liberta realmente para ser quem você merece ser, para colocar a roupa que você sempre sonhou e que você não consegue, né? Para poder brincar com os netos, para poder brincar com os filhos. Então, essa foi a construção do ser livre. E assim, tem toda uma narrativa por trás também, porque remete também ao meu nome. O símbolo do ser livre é um M e um W, são dois pássaros voando. E, além disso, o Vogel remete, ele tem uma descendência aí de ser pássaro em alemão. Então, é toda uma conexão que eu fui tentando colocar a minha identidade, né, o que era Mariana, o que é o meu trabalho. Eu trago a liberdade para essas mulheres voltarem a ser quem elas são, de verdade, voltar a se reconhecer, porque muitas falas aqui não me reconhecem mais.
E também sobre a parte da Bíblia que fala que podemos ser livres. Em Deus a gente é livre, em Cristo a gente é livre para ser o que a gente precisa ser, para ser o que Deus quer que a gente seja, mas de uma forma muito leve. Então, o ser livre foi feito nesse, né, com todo esse significado. Para mim, tem um peso muito importante de trazer a liberdade verdadeira para as mulheres. Que lindo isso, parabéns, né? Principalmente pela missão do seu nome, né? Dos pássaros, né? Sim. Isso e quando a gente encontra a missão, parece que tudo flui diferente na vida, né? Porque você não precisa mais fazer força, né? Que é o que você falou de lá de trás, né? Que você precisava fazer força para provar que você sabia. Hoje você não precisa mais, porque a missão já te encontrou, você aceitou e transformou isso num propósito. Isso é muito bonito. Parabéns. Obrigada. Eu estou muito feliz com a nossa. Eu estou muito feliz com a nossa conversa justamente por causa disso, porque você traz as questões de uma forma muito leve, né? O ser nutróloga, ele tem uma visão completamente diferente de outras profissões que também cuidam de saúde, também cuidam de alimentação, porque você tem essa visão 360, você tem essa visão integral, né, do ser humano, e isso também te ajuda a poder ajudar mais as mulheres, né? Exatamente. Então, assim, essa é uma profissão que eu tenho muito orgulho, porque tem essa visão, né, tem esses pilares, que a alimentação é tudo, né, que é o estilo de vida, e aí a gente foi mais além, né, englobando muito mais a medicina integrativa, né, na minha formação. Eu tenho muito orgulho. Que delícia de conversa, que inspiração, que gostoso. Nós estamos chegando ao final, doutora Mariana, da nossa conversa, e eu quero saber que conselho que você dá para uma profissional de saúde que sente que nasceu para algo maior, mas ainda tem medo de se posicionar. O medo não é um sentimento que a gente tem que ter, a gente tem que se posicionar, mas primeiro você tem que reconhecer qual é a sua posição, para quem você vai falar, o que realmente você quer. Não é simplesmente, então vou fazer de qualquer jeito, sem pensar. É construir o que Deus está falando com o seu coração no íntimo, peça a Deus que Ele vai te orientar e saber construir. Procurar as pessoas certas, os profissionais certos para te ajudar na montagem de uma empresa, porque se você acertar desde o início, vai ser muito mais fácil do que tentar consertar no meio do caminho. Estudar muito, ter basamento científico para poder fazer uma coisa da forma correta, mas não deixe o medo paralisar. Nunca, porque vai valer a pena, gente. Quando a gente faz de coração, faz o que a gente ama e da forma correta, vale a pena, né? E assim, e tentar viver o hoje, um passo de cada vez, sem as ansiedades do futuro, mas sabendo que no tempo certo a gente vai colher, tá? E vale a pena, vale muito a pena, é o que eu tenho para dizer para vocês. Que delícia, que conselho poderoso esse, hein, doutora Mariana? Obrigada, é muito bom estar aqui para poder falar para mais pessoas, tá? E parabéns pelo seu trabalho, porque realmente também você é também um caminho aí, né? Você é usada por Deus, então, para atingir outras pessoas, para melhorar a vida das outras pessoas, então, parabéns. Muito obrigada. E eu sempre peço isso de manhã, que ele me dê sabedoria para poder conduzir e poder chegar para as pessoas que precisam ouvir, né? Porque muitas vezes a gente está tendo um bate-papo aqui e a gente se pergunta por que eu estou falando sobre isso? Não é para mim, não é para você, mas é para quem está ouvindo. E isso é muito importante porque nós temos essa missão. E a partir do momento que eu entendi que a comunicação era a minha missão, lá atrás eu já fiz uma transição de carreira para comunicação e a partir daí só entendi que ela podia ser por escrito, podia ser oral, mas que a comunicação ela era muito importante na minha vida. Então eu honro esse dom que eu recebi, trazendo pessoas aqui como você, com histórias fascinantes como a sua. Adorei conversar com você. Obrigada. E você nos mostrou um pouco além, né? Que cuidar da saúde feminina não são só os protocolos normais, né, de diagnósticos e de estética que as pessoas se preocupam tanto. Você mostrou que devolver à mulher o protagonismo da própria vida. Exato. E isso que é importante.
Porque nós falamos sobre Exatamente. carreira, nós falamos sobre decisões difíceis, nós falamos sobre estilo de vida, sobre construção de autoridade, principalmente sobre a sua coragem de não aceitar o tradicional, né? De sair do comum e de se posicionar de uma forma diferente, mas de se sustentar com um propósito, mesmo quando o caminho não é fácil, né? Com certeza, nunca desistir do seu propósito. Então, para você que está nos ouvindo, fica aqui um grande aprendizado. Não basta ser excelente técnico. É preciso ter clareza de quem você é, de como você pode impactar as pessoas no seu entorno e a transformação que você deseja gerar para o mundo. Doutora Mariana, muito obrigada pela sua presença. Amei a nossa conversa e é convidada a voltar aqui outras vezes para a gente poder conversar. Amém. Muito obrigada. Estou aí disponível para vocês, que possa ter trazido alguma mudança na vida das pessoas. Um beijo, muito obrigada e sucesso. Muito obrigada. E a você que nos acompanhou até aqui, me honra a sua presença, meu muito obrigada. Compartilhe esse episódio, manda esse aviãozinho dessa entrevista aqui para outras pessoas, para outras mulheres e profissionais que também precisam ouvir essa mensagem. Até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes. Carreira e Suas Vozes. Sua jornada começa aqui.